Boa noite, né? Passamos das 18. Boa noite a todos. Boa noite, professor Fábio. Meu nome é Arício da Silva Andrade Filho, sou procurador de Aracaju, presidente da associação daqui de Aracaju e secretário adjunto da ANPM. O nosso painel tem o seguinte nome: o advogado público e o direito administrativo sancionador, garantias e justiça restaurativa nos processos disciplinares. Vou convidar o nosso palestrante, o Dr. Fábio Paulo Reis de Santana, procurador do município de São Paulo, doutorando em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduado pela Universidade de Pisa, da Itália, membro fundador do Instituto de Direito Administrativo Sancionador, o IDASAN. Boa noite, Fábio, e com certeza teremos uma excelente palestra, até porque eu já tive a oportunidade de assistir a uma palestra deste grande estudioso do direito sancionador. Então, Fábio está com a palavra, fique inteiramente à vontade. Arício, muito obrigado pela generosidade das palavras. É realmente uma grande satisfação estar aqui nesse evento, o maior evento da advocacia pública municipal do nosso país. Congrega palestras de muito relevo, de muita importância para o nosso dia a dia, não apenas para o nosso dia a dia, né, mas também para a reflexão, para propor ideias, né, para trazer novas formas de ver e de nos proteger, né, nos proteger advogados públicos. E, Arício, eu queria te parabenizar pela essa cidade linda que é Aracaju. Ali a orla da Atalaia é a coisa mais linda que tem. Eu tive a oportunidade de ir esse ano e realmente lá a tua cidade é uma cidade que conquista, arrebata a gente, né? Então, parabéns. Espero que em breve tenha um congresso lá para a gente poder se encontrar aí. E fazendo um link para a minha exposição, eu vou compartilhar aqui a tela rapidamente. Eu fiz uns slides. E, Arício, você pode me cortar e me avisar sempre que sempre quando estiver estourando aí o tempo, tá bom? Por gentileza. Bom, o tema que me foi atribuído é o advogado público e o direito administrativo sancionador, garantias e justiça restaurativa nos processos disciplinares. Bom, para a gente poder abordar esse tema, a gente precisa... Deixa eu passar aqui para o próximo. Bom, eu gostaria de começar com uma frase do professor Ricardo Marcondes, que é um professor, que é também meu colega da Procuradoria de São Paulo, que é professor da PUC de São Paulo. E só fazendo um parênteses antes de falar a frase, hoje o professor Celso Antônio Medeiros de Melo faz aniversário do professor Antônio Medeiros de Melo. Eu acabei não trazendo uma frase do professor Celso Antônio, eu trouxe o professor Ricardo, mas que também é da PUC, assim como o professor Celso Antônio. Então, o Ricardo coloca para a gente o seguinte, que no mundo fenomênico, né, diante da posição doutrinária e das normas vigentes, a responsabilização disciplinar, como regra geral, acabou se tornando meio de perseguição e coação dos inimigos. Né? Então, ele começa fazendo um alerta, né, muito importante para a gente, e trazendo a relevância desse tema, né, de que ele, em algumas situações, ele pode acabar se tornando, o processo administrativo disciplinar, né, pode acabar se tornando uma ferramenta de perseguição contra os inimigos de quem está no poder temporariamente. Depois, ele diz que acabou se tornando meio de perseguição e coação dos inimigos. E prossegue. Os agentes que gozam da simpatia dos superiores hierárquicos estão imunes a qualquer espécie de responsabilização, por mais graves que sejam as faltas cometidas. Os que gozam da antipatia, por sua vez,
estão sujeitos à rigorosa vigilância. Em não raras vezes, a responsabilização disciplinar é utilizada para coagir o subalterno, a aquecer ou até mesmo a praticar as faltas funcionais desejadas pelo seu superior. Olha que texto interessantíssimo, né? E assim, texto revelador da realidade, né? É isso que a gente vê muitas das vezes. Não estou dizendo que isso é regra, né? Estou dizendo que isso acontece sempre. Não, mas a gente vê muitas das vezes, né? Nós temos vários colegas advogados públicos que já passaram por isso, né? E que muitas vezes estão passando por isso, né? Processos administrativos disciplinares abertos porque discordam, porque apontaram equívocos da gestão, e a gestão não gostou, né, e se tornaram, portanto, inimigos. E aí estão sendo alvos de processo administrativo, e a gente sabe que um processo administrativo em curso, ele representa não só um impacto, né, um abalo emocional muito grande na pessoa, mas também impede a pessoa de outras medidas, né? Por exemplo, uma exoneração para assumir o concurso público, né, na pendência de processo administrativo, você fica impedido de se aposentar, por exemplo, né, em muitos estatutos essa previsão. Então, quer dizer, não é uma brincadeira, né? O que nós estamos tratando, que o professor Ricardo traz para a gente aqui, né, é um chamado à realidade, né? Porque muitas das vezes a gente discute o direito no âmbito da abstração, no âmbito da teoria, e no processo disciplinar, ele é um chamado à realidade. Ele realmente, muitas das vezes, se torna um instrumento de coação daqueles que querem fazer o trabalho corretamente. Esse livro, né, para quem tem interesse, esse livro foi produzido pelo IDASAN, que é o Instituto de Direito Administrativo Sancionador. Ele tem uma coleção, né, tem vários volumes, esse é o segundo volume dessa coleção, que trata do disciplinar, Direito Administrativo Sancionador Disciplinar. E eu pude escrever um artigo junto com a professora Fernanda Friedli nesse livro. Muito interessante para quem tiver interesse em aprofundar em outros temas. Prescrição no processo administrativo é muito interessante. Fica aí a dica de bibliografia sobre o assunto. Para a gente começar, para a gente dar o contorno normativo básico sobre esse tema, a gente precisa trazer à baila o artigo 39 caput da Constituição, que, como todos nós conhecemos, né, que vai dizer lá que os entes federativos instituirão os estatutos, né, dos seus servidores públicos, o regime jurídico único dos servidores. Eu não vou entrar naquela discussão da ADI 2135, né? Eu vou contorná-la, porque não é esse o nosso objeto, né? Vocês sabem muito bem que a ADI 2135 ainda está suspensa, né? O ministro Nunes Marques pediu vista, então o processo ainda não foi julgado, né? Mas existe uma medida cautelar que repristinou a redação original da Constituição, que previa, né, e continua prevendo, portanto, a necessidade de regime jurídico único em cada ente federativo. Então, cada ente federativo, União, Estados e municípios, vai instituir um regime jurídico para disciplinar a relação com seus servidores. Cada ente federativo. Veja, não se trata aqui, né, e a gente já tem que dizer de antemão, de uma competência concorrente. Porque a gente sabe muito bem que a competência concorrente é aquela em que a União pode estabelecer normas gerais sobre o assunto. Não está lá no 22, não está no 24, está no 39. Então, é uma titularidade dos entes federativos. E, portanto, a União não pode estabelecer normas gerais sobre o assunto. Tanto é assim, que a PEC 32, a gente está vendo isso na PEC 32, que está lá, né, no texto da PEC, que o artigo 22, inciso 30, está inserindo o inciso 30 no artigo 22 para justamente permitir que a União estabeleça normas gerais sobre diversos temas em matéria de direito administrativo, dentre eles processos disciplinares. Tá lá. Tem vários, né? Política remuneratória, criação e extinção de cargos públicos, tudo está lá no processo disciplinar. Veja, a gente pode discutir se isso é salutar, se não é salutar, né? Eu acredito, assim, uma opinião particular, que possa ser salutar, sim. Porque a União definindo normas gerais, a gente consegue ter um norte. E o que a gente consegue? O que a gente acaba vendo, e a gente vai analisar isso ao longo da nossa exposição,
é que, como cada ente federativo estabelece o seu estatuto, muitas das questões que são garantias do acusado, garantia do investigado, acabam sendo solapadas pelos estatutos locais, sobretudo pelos municípios menores. Então, e não só municípios menores, a gente vai ver, por exemplo, que o estatuto daqui do Estado de São Paulo, ele, como de 68 que né, de 1968, ele prevê situações ali que são, no mínimo, controversas, né? Como, por exemplo, a oitiva do acusado antes, o interrogatório do acusado antes da oitiva das suas testemunhas. Então, essa é uma situação que é complicada, quer dizer, o investigado não vai falar por último, o investigado falaria antes das testemunhas. Mas é um estatuto de 68, repito, né? Portanto, anterior à Constituição de 88. Então, se no estado de São Paulo a gente tem uma situação que, no mínimo, é questionável, a gente imagina nos nossos 5.000 municípios que nós temos aí, e talvez, uma norma geral, talvez, né, essa é uma bola que eu estou levantando aí para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, possa trazer para a gente, né? Bom, diante disso, a União, portanto, tem, como a gente sabe, amplamente, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, né, que é a Lei 8.112, vai disciplinar os PADs, né, lá pelo artigo 143 seguintes. O Estado de São Paulo tem a Lei 10.261 de 68, que lá pelo artigo 2008 seguinte vai disciplinar. O município de São Paulo, que é onde eu atuo, tem lá o seu Estatuto Municipal dos Servidores, a Lei 8.989 também de 79, ou seja, anterior à Constituição de 88. Lá no artigo 201 seguinte vai disciplinar. Nós temos um decreto aqui que disciplina especificamente esse assunto, o decreto 43233 de 2003. E nós temos aqui, interessante, por isso que eu trouxe para vocês, no âmbito de procedimentos disciplinares, nós temos um regramento específico para casos de assédio sexual. Tá? A Lei 16.488 de 2016, ela trouxe essa imposição de quando se tratar de um PAD versando sobre assédio sexual, não há uma dinâmica que existe para outros casos, ou seja, a própria chefia local imediata vai apurar, vai levantar as informações e vai remeter os autos para a PROCED, que a gente chama aqui, né, que é o Departamento de Procedimentos Disciplinares. Então, a chefia imediata apura e remete. Isso geralmente é o que acontece. Mas para assédio sexual, não haveria essa apuração preliminar. Já mandaria direto para a PROCED de fora, portanto, realizaria essa investigação, essa oitiva, enfim. Ou seja, é uma ferramenta, um mecanismo de garantir maior isenção e garantir maior proteção àquele que está sendo, que foi vítima de assédio sexual. Prosseguindo, a gente, portanto, tem características específicas quando nós falamos de procedimento disciplinar. Por quê? Porque o servidor ele tem uma posição diferente em relação às pessoas de uma maneira geral. O servidor público, ele tem uma relação que o professor Celso Antônio de Mello chama de uma relação de sujeição especial com a administração, né? Ele tem uma subordinação, uma sujeição diferenciada dos particulares em geral. E, portanto, e por essa sujeição específica, por essa relação que ele tem estatutária, né, com a administração pública, ele, portanto, se submete a um certo regramento estabelecido pela administração. Então, porque ele tem uma especial sujeição em relação à administração, é que ele se subordina aos estatutos disciplinares, né? E assim por exemplo, o professor Celso Antônio traz outros exemplos. Se você vai numa biblioteca pública, por exemplo, você tem que se submeter às regras que lá estão estabelecidas. Da mesma forma, se você opta por ingressar na administração, você se submete às regras especiais de comportamento administrativo. E isso é que justifica um regramento diferenciado de matéria penal e da matéria administrativa sancionadora. Embora nós tenhamos um sistema sancionador no nosso ordenamento jurídico, né, o sistema penal, o sistema administrativo integram um sistema sancionador,
o direito administrativo ele tem características diferentes quando disciplina seus servidores por conta disso. E quais são essas características? Uma tipicidade aberta, né? Nós temos tipos com uma tipologia mais ampliada. Não tem um tipo fechado como é no Código Penal. Ou seja, nós vamos ver nos estatutos, por exemplo, que caracteriza a infração disciplinar uma insubordinação grave em serviço. Mas o que é uma insubordinação grave em serviço? Não há essa descrição na norma. Não há essa descrição no estatuto que nós temos no Código Penal. Outro exemplo, proceder de forma desidiosa. O que é proceder de forma desidiosa? É muito amplo. Uma característica dos estatutos disciplinares. Depois, para nós configurarmos uma infração disciplinar, nós temos que ter um outro elemento chamado voluntariedade. Ou seja, o agente tem que ter querido praticar aquele ato, ainda que por culpa, ainda que por imprudência, imprudência e imperícia, ele tenha praticado aquele ato, ainda que não necessariamente com dolo, mas ele tem que ter uma vontade, tem que ter um ato que partiu dele para fins de lesão ao interesse público. Ou seja, para que eu caracterize uma infração disciplinar, basta uma tipologia aberta, eu não preciso de tipologia fechada, mas eu tenho que ter uma voluntariedade voltada a uma lesão ao interesse público. Diante disso, a gente tem que também trazer à baila aqui o que a LINDB trouxe de alteração para a gente, que foi muito salutar, né? A LINDB vai dizer para a gente que, na aplicação das sanções, faz-se necessário que o julgador leve em consideração alguns elementos, né? Não é só a aplicação pura e simples da penalidade que o Estatuto prevê. Não, tem que levar em consideração que a natureza e a gravidade da infração, os danos dela decorrentes, as circunstâncias agravantes, atenuantes e os antecedentes do agente. Então, veja, na hora de aplicar a penalidade contra o agente, esse agente, né, no que circunscreve a minha apresentação hoje, é o advogado público, né? Porque nós somos, volta e meia, vítimas de PAD, né, justamente pela nossa atuação, né, uma atuação que está ao lado da administração e muitas vezes está contra a administração, né? Então, o PAD, nós somos vítimas de PAD a todo momento, infelizmente, né? Então, para fins de caracterização da sanção, para fins de efetivamente aplicação da sanção, deve-se levar em conta, diz a alteração realizada na LINDB, a natureza e a gravidade da infração, os danos decorrentes, as agravantes, as atenuantes, as circunstâncias e os antecedentes do agente. Depois, o artigo 28 da LINDB vai trazer uma alteração muito interessante, né? Que para a responsabilização do agente público por suas decisões ou pelas suas opiniões técnicas, como é o nosso caso, né, tem que ser demonstrado o dolo ou o erro grosseiro. Então, nós, agentes públicos, advogados públicos, não podemos mais ser responsabilizados pela culpa, num parecer, por exemplo. Deve haver a demonstração do dolo ou do erro grosseiro para que haja responsabilização por decisões ou opiniões técnicas, diz lá o artigo 28 da LINDB para a gente. Perfeito. Então, dito isso, né, feito esse contorno normativo inicial do assunto, nós vamos adentrar efetivamente o nosso tema hoje, que são as garantias do advogado público no PAD, né? As garantias de nós, dos investigados em geral, mas, sobretudo, nós, advogados públicos. E quais são elas? A gente começa pela mais evidente, né, que é a garantia do contraditório e a ampla defesa. Essa é a mais evidente, né, não há dúvidas sobre ela. Está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. E depois, a proibição, a vedação de utilização de provas obtidas por meios ilícitos. Essa é uma outra proibição, uma outra garantia importantíssima no âmbito do PAD, né? Depois, o direito de petição, a gente vê muito isso, né, no PAD. Quer dizer, o advogado público ele é citado, mas no mandado de citação não tem ali como que ele vai apresentar a petição, principalmente agora, né, nesse contexto virtual, né, como que ele envia a petição? É por e-mail?
se ele vai lá, o espaço às vezes não está fechado, está em sistema híbrido, né, de presença dos servidores, como é que ele vai apresentar a sua petição, a sua manifestação? Às vezes a gente manda um e-mail, né? Às vezes o advogado manda um e-mail lá para a sede, para a comissão processante, não é respondido, né? Então, assim, o direito de petição depois do advento desse período, né, informatizado, a gente realmente ainda está tendo problemas, né? Nós precisamos adequar isso melhor, talvez, né? E aí é uma sugestão para a administração que já venha no mandato de citação como que o investigado, o acusado, vai se comunicar com aquela comissão processante. Seria já muito salutar. Depois, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem está lá também no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Obediência aos princípios da administração pública, claro, né? Aqui não há nenhuma dúvida em relação a isso. Depois, recentemente, em 2019 e 2020, o Supremo ele decidiu 2 pontos importantes para a gente também, que é o tema 897 e o tema 899. Em 2019, que ele decidiu o tema 897, o Supremo deixou assentado que as ações de ressarcimento fundadas na prática de ato de improbidade são imprescritíveis somente aquelas em que a conduta foi dolosa. Então, as ações de ressarcimento, né, e responsabilização civil fundadas em ato de improbidade, elas só vão ser imprescritíveis quando aquela conduta tiver sido dolosa. O Supremo decidiu isso em 1997, ou seja, as condutas culposas que tenham eventualmente que se insiram, por exemplo, na lei de improbidade administrativa, que também a gente tem que analisar, né? Porque a lei de improbidade administrativa mudou. Então, ela mudou em vários aspectos, porque essa decisão ela vinha num contexto em que a LIA, né, que é a lei de improbidade, era muito ampla. Você pegava ali a violação dos princípios da administração, notadamente, né? Vírgula notadamente, 2 pontos, uma lista, notadamente. Então, assim, eram tipos abertíssimos, né? Por qualquer coisa, a pessoa sofria uma ação de improbidade administrativa. Hoje, a lei de improbidade sofreu uma restrição, as hipóteses, né, de improbidade foram fechadas, foram mais amarradas. Foi muito positivo isso, né? A improbidade administrativa, ela não se confunde com uma ilegalidade, não é mera ilegalidade. É uma ilegalidade agravada pelo dolo, pela intenção de causar o prejuízo, né? Então, a gente precisa ler esse tema nessa perspectiva de que, olha, para ver a imprescritibilidade das ações de ressarcimento fundada em ato de improbidade administrativa, deve haver conduta dolosa, senão prescreve. O tema 899, também trazendo a prescritibilidade das pretensões de ressarcimento fundadas nas decisões do Tribunal de Contas, né? Então, se o advogado público, por exemplo, ele foi objeto, né, foi alvo de uma decisão do Tribunal de Contas em que determinou a devolução de certo valor, né, essa pretensão do Tribunal de Contas também prescreve. Então, são 2 temas que trazem a prescritibilidade das ações de ressarcimento. Depois, agora a gente vai entrar propriamente nas garantias do PAD especificamente, né? Veja, em relação à comissão processante, né? A comissão processante, ela, na maioria dos estatutos, e aí essa é a nossa dificuldade aqui, né? Porque como cada ente federativo tem o seu estatuto, a gente tem que buscar aqui garantias básicas, porque não dá, naturalmente, para ler todos os estatutos, mas a gente consegue desenhar aqui garantias básicas, fundadas na Constituição, fundadas nos entendimentos do STJ, a gente vai trazer mais à frente, a gente consegue desenhar aqui garantias básicas para os advogados públicos que são objeto, que são alvo de processo administrativo disciplinar. Então, a comissão processante tem que ser constituída por 3 servidores estáveis, sendo o presidente de cargo efetivo ou de escolaridade maior ou igual ao do investigado. Tá? Essa é uma garantia. É uma garantia do investigado, uma garantia básica. Por quê? Porque isso faz com que o presidente dessa comissão seja alguém que tem estabilidade, né?
Aliás, a comissão inteira tem estabilidade. A comissão inteira não está na mão do gestor, né? Então, essa é uma garantia de investigar. Servidores estáveis, né? E que o presidente ele ocupe um cargo de escolaridade maior ou igual, ou seja, a compreensão intelectual pressuposta da norma, né? A gente aqui não pode dizer que necessariamente alguém com escolaridade maior tem uma compreensão melhor que alguém menor, mas é uma presunção da norma de que há uma equiparação para fins de análise daquela conduta do investigado. Depois, o interrogatório do investigado, como a gente comentou no início, né? O interrogatório do investigado é uma garantia básica dele, uma garantia básica de ele ser ouvido, o investigado ser ouvido, né? Agora, antes ou após as testemunhas, como eu coloquei no início, né? Quer dizer, o Estatuto dos Servidores Públicos e Civis do Estado de São Paulo, que é a Lei 10.2001, de 68, prevê que o investigado é ouvido antes das testemunhas. Ele é ouvido e depois ele pode, no prazo de 3 dias, se não me engano, apresentar as suas testemunhas. Então, ele prevê um momento posterior de apresentação das testemunhas. Primeiro ele é ouvido, depois apresenta as testemunhas. No Estatuto da União, não. No Estatuto da União, o que acontece na Lei de 1112, o investigado é ouvido por último, né? Me parece que é o melhor caminho. O acusado é ouvido por último, né? Ouve-se todas as testemunhas, depois ouve o acusado. Até porque é para evitar um retrabalho, né? Porque o investigado fala, depois os testemunhas falam, e o investigado pode ter que falar de novo, né? Então, com base no que foi dito pelas testemunhas, e retrabalho para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo, se for respeitada a lei de garantia básica. Então, aí tem essa questão. Alguns estatutos prevêem a oitiva depois e outros prevêem a oitiva das testemunhas antes. Prazo mínimo entre a notificação e a diligência da prova. Isso é uma garantia. Não pode dizer, olha, amanhã você vai apresentar o rol de testemunha. Não. Tem que haver um prazo mínimo para notificação para a produção da prova de antecedência. Ou então a prova pericial, e assim vai, uma prova documental, tem que ter um prazo mínimo. Depois, a garantia não para defesa contraditória, como a gente já viu. Perfeito. Dito isso sobre a comissão processante, nós vamos avançar para as testemunhas. Quando a gente fala de testemunha, nós estamos falando de testemunhas que podem ser parentes, né? Podem ter interesse na causa. Então, a contradita, ela é muito importante, é uma garantia básica do investigado. A contradita, a acariação, quer dizer, a possibilidade de colocar uma testemunha contra outra para se obter a verdade, também é uma garantia básica. E, às vezes, muito pouco usada, tá, gente? Na prática, a gente percebe que o advogado público que está sendo acusado, ele se vale pouco da acariação. Podia ser uma prática melhor. Depois, o perjúrio, né, que é o crime por de falso testemunho, está lá no Código Penal, também se aplica aqui no PAD. Depois, a possibilidade de produção de prova pericial, quer dizer, você poder acompanhar e formular os quesitos da sua prova pericial, muito importante, produção da prova pericial. Perfeito. Em relação à autoridade julgadora, a autoridade julgadora ela pode estar suspeita ou ela pode estar impedida de julgar. E essa é uma arguição que o acusado deve fazer, né? Deve fazer. Agora, naturalmente, a gente tem que, e a jurisprudência do STJ vai trazer isso para a gente vai ver daqui a pouco, que é possível trocar membros da comissão processante, né? Que uma relação de proximidade, ela tem que ser analisada com grãos sales. Por quê? Porque as pessoas, em geral, trabalham juntas, né? É diferente de uma relação de uma testemunha, de uma autoridade julgadora, no âmbito penal, no âmbito trabalhista, né, que são as pessoas em geral. Aqui são as pessoas que são servidoras dentro da repartição. Muitas vezes é uma instituição até muito pequena, né, dependendo do município, muito pequeno, todo mundo se conhece. Então, se arguir a suspeição e impedimento, inviabiliza a coisa, né? Tem que ser uma suspeição e impedimento para análise daquela questão, não de uma maneira geral. Fulano é meu amigo. Não, né, tem que ser uma demonstração adequada. Depois, competência para aplicação da pena. Então, a autoridade julgadora tem que ter competência para aplicar aquela pena. Uma pena de demissão, em geral, nos estatutos, atribui-se
autoridade máxima da instituição, né? Então, isso precisa o acusado estar atento a isso. Depois, em matéria de julgamento, deve haver uma congruência entre as provas e a pena aplicada. Inclusive, se houver um descompasso entre todo o arcabouço probatório e a pena que foi aplicada, é passível, sim, de mandado de segurança. É cabível mandado de segurança para discutir esse assunto, tá? O STJ tem entendimento nesse sentido. Depois, observância do prazo prescricional da penalidade, né? Então, se o PAD durou muito tempo, e estatutos prevêem prazo para término do PAD, mas esses prazos podem ser violados sem nenhum problema, tá? O PAD pode se estender muito além daquele prazo previsto no estatuto, e isso não tem nenhum problema. Agora, se a pena aplicável àquela conduta já está prescrita, isso pode ser matéria de arguição, uma garantia básica do acusado. Depois, a possibilidade de recurso hierárquico também é uma garantia básica. Vou trazer um ponto aqui, que é a repercussão da sentença penal absolutória. A gente sabe, aqui não tem nenhuma dificuldade, que a sentença penal absolutória, quando for por negativa de autoria e inexistência de materialidade, né, inexistência do fato, ela repercute na esfera administrativa. Isso aí a gente não tem nenhuma dificuldade, né? Se nega a autoria ao servidor, se nega o fato não existiu, repercute. Mas e a falta de provas? Em geral, o que se coloca? Né? A falta de provas, ela não repercute a independência das instâncias. O fato da justiça criminal entender que não vai condenar por falta de provas não impede a administração, pelo mesmo fato, né, condená-lo. Então, se, por exemplo, um servidor está sendo acusado por crime contra a administração pública, e aí houve, né, um processo penal sobre aquele fato, e a justiça penal absolveu por falta de provas. A administração pública poderia condená-lo pela independência da instância. Mas aqui, e aí eu escrevi com a professora Fernanda Frito um artigo nesse livro, né, que eu mencionei inicialmente, que o professor Ricardo escreveu também. A gente adere ao entendimento do professor Romeu Bacelar, né? O que ele vai dizer para a gente? Ele vai dizer o seguinte: olha, não é possível que no sistema sancionatório nós tenhamos diferenças de classificação de sentenças, né? Existem sentenças mais fortes e sentenças mais fracas, sentenças que repercutem, sentenças que não repercutem. Não. Se eu tenho o mesmo fato e se eu tenho as mesmas provas, né? Eu tenho as mesmas provas, o juízo criminal, ao analisar o crime contra a administração, disse que não tem elementos suficientes para caracterizar aquele crime, não pode a administração, com as mesmas provas, sobre o mesmo fato, dizer que tem. Né? Por quê? Porque a competência do juízo criminal, nós temos que ter uma coerência no sistema, o sistema tem que ser racional. Então, aqui a gente traz essa doutrina e a gente concorda com ela. Quer dizer, a falta de provas no juízo criminal, pelos mesmos fatos e com as mesmas provas, não pode gerar uma condenação na instância administrativa. Né? E aqui a gente coloca para debate porque realmente é uma posição que não é amplamente aceita na doutrina, né? Não é amplamente acolhida pelos tribunais, mas que é uma posição que precisa ser debatida por uma questão de coerência do sistema. Então, a gente precisa trazer essa questão para o debate. Depois, a possibilidade de revisão do julgado, né? Quando há um fato novo que não foi apreciado no PAD, há a possibilidade de revisão, e essa revisão não pode implicar agravamento da sanção. Aqui eu vou trazer para vocês rapidamente, né, porque nós temos um tempo aqui para encerrar, os principais entendimentos do STJ sobre o tema. Né? E eu gostaria de começar trazendo a súmula 611, que vai dizer para a gente que, diferentemente, né, do que prevê os estatutos de uma maneira geral, é possível instaurar PAD sim com base em denúncia anônima. Tá? Porque geralmente os estatutos vão dizer, não, a denúncia tem que ser a parte tem que estar identificada, o denunciante, né, tem que estar identificado, tem que ter um endereço, tem que ter não sei o quê, tal. Não, o STJ vai dizer, uma denúncia anônima é passível de gerar um PAD. Por quê? Porque a administração tem o dever de autotutela. O que não pode é a administração gerar o PAD e daí já punir. Não, é a autotutela, ou seja, ela tem o dever de investigar.
A denúncia pode ser o motor de uma investigação. Então, a administração, com base na denúncia anônima, tem o dever de investigar. Aí ela vai investigar. O que ela não pode é punir sem as provas, né? Depois, como aqui a gente conversou já, né? Quer dizer, é possível, na via do mandado de segurança, valorar a congruência entre a conduta praticada e a capitulação da pena de demissão aplicada no PAD. Então, veja bem, o MS pode discutir isso, né, a congruência entre aquela conduta e a pena de demissão que foi aplicada, entre a prova dos autos e a pena que foi aplicada. É possível, na via do MS, discutir. Depois, e aqui é interessante também esse entendimento do STJ, né? Quer dizer, o STJ entendeu nesses julgados, né, recurso em mandado de segurança e um outro também recurso em mandado de segurança, que a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, se aplica de modo supletivo aos processos administrativos disciplinares dos demais entes. Ou seja, o Estatuto da União se aplica de modo supletivo. Tá? Até aí, tudo bem, mas o problema é que... Qual é o problema? É que a partir de 2015, né, que foi a entrada, na verdade, foi publicado em 2015, mas entrou em vigor em 2016, em março de 2016. O Código de Processo Civil diz lá no artigo 15. O artigo 15 do Código de Processo Civil diz lá que o CPC se aplica de modo supletivo e subsidiário aos processos administrativos. Então, diz lá no artigo 15. Mas o STJ está dizendo que a Lei 8.112 se aplica aos PADs. Ou seja, o STJ está com o entendimento de que PAD é mais específico, né? Há uma especialidade dessa dinâmica e, portanto, se assemelha à Lei 8.112 mais do que ao CPC, porque o CPC diz processos administrativos, mas não diz disciplinares, né? Então, é importante trazer isso. Se, por exemplo, um estatuto de um município estiver lacunoso ou estiver incompleto em relação a um determinado conteúdo, que, embora regulado, mas está incompleto, a gente aplica 8.112. Depois, em regra, a instauração de PAD, e aqui é a dinâmica do servidor cedido, né? O servidor cedido instaura-se o PAD no órgão cessionário, porém o julgamento e a sanção é no órgão cedente. Isso é muito interessante para a gente arguir nulidade, né? Para o advogado público que foi objeto de um PAD que se transcorreu no órgão cessionário, foi julgado lá, ele foi julgado lá, a sanção foi aplicada lá, é passível de nulidade, porque o julgamento da sanção tem que ocorrer no órgão cedente. Depois, em matéria de prova emprestada, a prova emprestada é cabível no PAD, tá? Desde que a autorização do juízo competente e respeitado lá o contraditório e a defesa, súmula 591. Depois, a gente já viu aqui, né, a independência das instâncias, tá? A gente já viu esse assunto. Em matéria de abandono de cargo, tem que ter o ânimos abandonante, né? Não é simplesmente a ausência do servidor por 60 dias corridos, né? 60 dias intercalados ou 30 dias corridos. Não é só o abandono, não é só a não presença. Tem que ter a intenção de abandonar o cargo, né? Tem que haver essa demonstração no processo. Depois, em matéria de prazo prescricional, o STJ vai entender que quando se tratar de um crime contra a infração disciplinar, se tratar de um crime contra a administração, tem que se considerar a pena em abstrato, que é a maneira como o Código Penal regula o assunto, né? O prazo prescricional é regido pela pena em abstrato do Código de Processo, do Código Penal. Então, a STJ vai dizer, olha, como é crime essa infração administrativa, aplica essa dinâmica do sistema penal, que considera, para fim de prazo prescricional, a pena em abstrato, como está lá no 109 do Código Penal, e não a pena em concreto. Quais são as flexibilizações que o STJ traz para a gente? Tá? Eu estou encaminhando por conta do meu tempo, que a portaria de instauração do PAD ela não precisa ter uma exposição detalhada dos fatos, tá? Por incrível que pareça, né? Não precisa, súmula 641. Depois, no PAD, a alteração da capitulação legal não enseja nulidade, né? Ou seja, se durante o PAD houver a alteração da capitulação legal, se inicialmente se entendia que era um crime contra a administração, depois a comissão processante mudou para, ou então o órgão julgador mudou para ato de improbidade, não tem problema, porque você se defende contra os fatos,
e não contra os enquadramentos legais. Entendimento do STJ. Depois, a possibilidade de mudança dos membros da comissão pode mudar. No curso, né? No curso do PAD, não tem nenhum problema. Falta de defesa técnica, né? Quer dizer, o STJ tinha um entendimento, que é a súmula 343, dizendo que o advogado era fundamental no PAD, mas o Supremo, pela súmula 25, dizendo, não, o advogado não é fundamental. O professor Celso Antônio Madeira de Mello discorda disso, né? Ele fala essa absurda a súmula vinculante, porque o PAD tem consequências gravíssimas para o Supremo, né? Gravíssimas. E depois, a decretação de nulidade do PAD depende da demonstração do efetivo prejuízo. Excesso de prazo para a conclusão do PAD só causa nulidade se houver demonstração do prejuízo. A gente viu que o excesso de prazo não é problema. E servidor que tiver em licença para tratamento de saúde não dá causa à interrupção do PAD, e nem mesmo da aplicação da pena de demissão. Então, se estiver afastado para tratar de saúde, o PAD prossegue e a pena também de demissão é passível de aplicação. E, por fim, para a gente poder concluir essas ideias, a gente precisa abordar a justiça restaurativa, né, que é o caminho para onde a gente quer seguir. A gente precisa fugir, sair dessa ideia de que uma infração administrativa, uma infração disciplinar é uma violação à norma, é uma violação aos bens juridicamente tutelados. A gente tem que sair disso, né? O direito tem que se voltar para a prática, o direito tem que se transformar ou então aprofundar, né? O seu entendimento no sentido de que é um instrumento para resolver os nossos problemas concretos. Então, eu não vou punir um servidor se eu posso fazer uma autocomposição. Eu não vou punir um servidor se eu posso fazer um termo de adiamento de conduta. Eu não vou demitir um servidor. Para que eu vou demitir um servidor se eu posso fazer uma suspensão condicional dessa pena, dessa sindicância? Então, veja, o próprio Estatuto dos Servidores do Estado de São Paulo, ele trouxe uma inovação recentíssima, do mês passado. Essa lei complementar 1361 de 2021 é do mês passado, é de outubro, que ela inseriu os artigos 267A e seguintes na lei, no estatuto dele, né, permitindo justamente isso. TAC, firmar TAC em matéria de PAD, aplicar suspensão condicional, a exemplo do que acontece com suspensão condicional da pena, suspensão condicional da sindicância, ou seja, o servidor, o processo fica suspenso durante 1 ou 2 anos, e aí o servidor é acompanhado, se ele voltar a infringir novamente o estatuto, aí, enfim, termina, ele continua respondendo. Mas se ele, nesse tempo, cumprir todas as exigências que forem lá fixadas, a extinção da punibilidade. Então, assim, o que se objetiva é que haja a reparação do dano, e não que haja uma perseguição, uma punibilidade desenfreada. E muito menos, porque dessa forma a gente evita, inclusive, que se utilize o PAD como instrumento de perseguição. Porque, veja, se a pena a ser aplicada vai ser proporcional ao dano total, então vamos supor que o advogado público tenha causado um dano ao erário e ele se comprometeu a ressarcir integralmente esse dano, né? E, além desse dano, não tem nada mais que justifique essa penalidade, foi só um dano, uma conduta culposa, não foi dolosa, e o advogado público se compromete a ressarcir, para que ele vai ser demitido? Por que ele vai ser demitido? Né? Então, esse viés de justiça retributiva, de punir, ou de distributiva, de reeducar, a gente sabe que isso é falido, né? Reeducar. Olha o nosso sistema de prisionais, que reeducação que nós temos. Então, essa ideia de justiça restaurativa, o CNJ tem uma comissão para estudar isso, e isso está cada vez mais em voga, né? Essa ideia da autocomposição. Então, Arício, são com essas ideias, então, meus queridos amigos, eu estou à disposição, são essas ideias que eu queria trazer para o debate, eu queria instigar aqui a gente a refletir sobre isso. Muito obrigado. Maravilha, Fábio. Como já esperado, e como eu falei inicialmente, eu já conhecia sua palestra, mas
até bem atualizada, né? Fiquei até curioso para saber se em relação a essas questões da suspensão condicional, né, se já está sendo aplicada no Estado, que é um tema realmente muito interessante, né, no Estado de São Paulo. Aqui no Estado de Sergipe, em uma determinada secretaria, estão implantando, estão minutando um projeto de lei. E uma curiosidade que fiquei foi em relação à questão da inversão da ordem da oitiva do interrogatório do investigado, né? Você falou que ocorre, não me engano, não me recordo se foi pelo Estatuto do Estado ou do município de São Paulo, parece que Estado. Não sei se temos aí posicionamento já do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre esse tópico, que me deixou perplexo, porque depois menos perplexo por saber que é uma lei de 1968, né? Mas é um caso muito preocupante. Eu não sei se essa legislação se aplica aos procuradores também do Estado de São Paulo, mas me parece uma previsão totalmente desatualizada e descompasso aí com a nossa Constituição atual, né? Se quiser comentar sobre esse ponto, você tem a palavra e depois a gente pode encerrar. Obrigado, Alice. É exatamente isso, né? Quer dizer, porque qual é o imbróglio ali? O imbróglio é que a comissão processante vai dizer, olha, a gente segue a legalidade estrita, né? A gente, embora eu acho que isso é um absurdo, né? Porque a gente tem que seguir a juridicidade, né? Não a legalidade estrita, não é o texto da lei. Como diz o professor Grau, né? A Constituição não se interpreta em tiras, né? Então, assim, existe o ordenamento jurídico. Mas a praxis, né, a praxe se diz, o que acontece é o seguinte, é que o mandado de citação vem lá dizendo isso, olha, você oitiva, interrogatório do acusado, e depois você tem 3 dias para poder indicar as suas testemunhas. Isso é o que acontece. E a comissão processante vai dizer, olha, aqui é legalidade estrita e a gente está seguindo. Mas se você ajuizar no MS, você consegue. Mas é esse que é o ponto. Quer dizer, o ponto é esse, você está obrigando a parte a ajuizar um MS para poder fazer uma coisa que a administração já tinha que fazer. Quer dizer, essa norma nitidamente não foi recepcionada pela Constituição. Não foi. Mas essa celeuma se dá por conta disso. Não, a gente aqui aplica a legalidade estrita, porque senão a gente vai ser alvo de PAD, e essa conversa, né? O PAD como um instrumento de perseguição, etc. Você não pode justificar ali, olha, pela juridicidade, pelo direito à ampla defesa e tal. Não, as pessoas ficam melindradas porque o PAD se torna um instrumento de perseguição, o que não pode ser jamais. Com certeza. Bom, Fábio, mais uma vez, parabéns, né? Você demonstra um domínio total do tema, uma palestra bastante interessante, com bastante conteúdo, apesar do tempo, né, reduzido, mas registro aqui, mais uma vez, meus parabéns e que a palestra tenha contribuído aí para o aprendizado e o aperfeiçoamento de diversos colegas e também ajudar, né, que ajude os colegas na orientação em relação a muitos Brasil afora que respondem. A gente aqui, graças a Deus, nós não temos muito esse problema, né, não temos de forma recorrente. Aliás, mais do que isso, é raro aqui acontecer, mas nós temos visto hoje pela NPM, nos chegam muitos casos e casos assim de muito abuso, colegas respondendo processos disciplinares. Meus parabéns mais uma vez, sigamos aí com o nosso congresso. Muito obrigado, Arício, obrigado a todos, foi um prazer.